Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão BET. Esse é um espaço da BET Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Se é a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar nossos vídeos e não perder nenhum episódio do Conexão BET. Hoje a nossa conversa é com a Janine Rodrigues. Ela é escritora, educadora e fundadora do Piraporiando. Ela também foi nomeada pela Forbes como uma das pessoas inovadoras que estão melhorando a educação no país. Nossa conversa nesse episódio do Conexão BET é sobre inclusão e diversidade, uma temática que é um dos macrotemas do Congresso BET este ano. Vamos falar sobre valorização da educação para a diversidade, livre de preconceitos, na qual todos os estudantes devem ter a oportunidade de conviver e aprender juntos. Olá, Janine, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, feliz com mais uma BET, dessa vez presencial, que bom, que notícia maravilhosa. Todos estamos. E feliz. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo. Eu queria começar que você pela tua história, que você nos contasse um pouco como você se envolveu com a educação. Bacana. Eu sempre fui muito apaixonada pela temática da educação, da infância, da diversidade. Acredito que tudo começou pelo tema da diversidade mesmo, né? Eu costumo dizer que tive uma infância muito plural e muito diversa, vivi no interior, então tive ali uma educação assim, muito intimista, digamos assim, e trabalhei durante 12 anos na área ambiental com povos tradicionais. Então, população indígena, quilombola, pequenos agricultores, população ribeirinha. E nesse período da minha vida, eu fui só reafirmando a importância da diversidade na educação. Até que em 2013 eu publiquei um livro, que foi com certeza um divisor de águas na minha vida, porque é um livro que fala sobre bullying, sobre solidão. Ele foi para diversas escolas na época, e as escolas começaram a me convidar para falar sobre diversidade, racismo, preconceito, bullying. Os convites começaram aí também para a área de projetos, apoio em projetos, e aí então em 2015 nasce a Piraporiando. Hoje nós temos um programa de educação continuada, né? A gente acredita que pensar numa única data do calendário para falar de diversidade, fazer uma única oficina, uma única ação, não vai dar conta da complexidade que é trabalhar diversidade na educação. Então, hoje o programa de educação da Piraporiando, ele tem essa proposta de trabalhar o ano inteiro essa temática, além dos nossos livros, nossas obras literárias que trazem todo um viés aí cultural e artístico também para esse tema. Você pegou a tua experiência própria de vida e transformou numa missão. Exatamente, eu gostaria e sonho ainda com um mundo onde as crianças tenham a oportunidade de terem uma educação plena, livre, de todos esses preconceitos e discriminações. Assim como eu tive, eu gostaria muito de compartilhar e de fazer um pouquinho mais aí para que esse dia chegue, para que a gente não tenha mais a educação como um privilégio. Eu ainda enxergo que a educação atual ela é uma educação de privilégios. A pandemia mostrou muito isso para a gente, por mais duro que seja, infelizmente ainda é um privilégio ter educação de qualidade no nosso país. Mas a gente está aqui trabalhando juntos e juntas para que a gente chegue nesse dia aí, que vai chegar, eu tenho fé. Com certeza. Sim. Vamos lá, na tua experiência, o que você percebe como dificuldades, as principais dificuldades das escolas e instituições de ensino, quando o assunto é colocar em prática, no dia a dia, na vivência desses alunos, uma educação mais diversa e equânime? Olha, são vários desafios, tá? É até difícil dizer qual é o maior, porque vai depender do território. Mas o que eu percebo é que, assim, uma frase muito básica: ninguém dá o que não tem. Não, é impossível. Então, eu vejo muitas vezes uma cobrança muito grande do professor, da professora, para que ele dê algo, para que ele fale sobre algo que ele não teve.
Hoje, numa formação de pedagogia, letras, enfim, de qualquer área, a gente não tem um viés de diversidade visto como algo essencial. Quando tem, é uma coisa assim, é um a mais, né? É algo importante, mas que a gente ainda vê como, sabe, é uma coisa interessante, não é só interessante, é essencial. Então, eu acho que um primeiro olhar é isso, assim, os professores, as escolas precisam trazer isso para a formação desses professores e tudo mais, isso é muito importante. E a outra coisa é a escola, o corpo, né, docente, a direção da escola, reconhecer que eles precisam trazer representatividade, proporcionalidade para essa discussão. Eu canso de entrar em escolas, em diversas instituições, e aí eu vou conversar com o grupo de diversidade da escola. E o grupo de diversidade não tem diversidade. Eu fico, gente, o que está acontecendo aqui? Sabe? Não, mas aqui na escola a gente está pensando e tal, a gente está fazendo isso, e a gente entende, eu ouço muito isso, a gente tem que começar de dentro para fora. Então, a gente não quer trazer alguém de fora para fazer esse trabalho, tem que começar de dentro para fora. E eu entendo, mas assim, concorda que se você não teve uma vivência dentro dessa temática de racismo, de deficiência física, Uhum. enfim, de todos esses temas, A que você diferença. sozinho é muito difícil, sabe? Então, assim, sim, você precisa de ajuda. Por mais que a sua escola tenha intencionalidade, tenha boa vontade, tenha até ações já acontecendo, é muito difícil que você consiga fazer um trabalho sozinho, sabe? Então, e até mais do que representatividade, que eu acho que é importante, a gente tem que começar a falar de proporcionalidade, porque proporcionalidade, representatividade é você ter um grupo de 10 pessoas, e aí nesse grupo de 10 pessoas você tem uma pessoa negra, você tem uma mulher, né? Proporcionalidade é você ter um grupo de 10 pessoas e pelo menos metade desse grupo, né, ou de preferência até mais da metade, tenha essa representatividade toda, tenha mulheres, tenha pessoas negras, tenha pessoas com alguma deficiência também, né? Não é pensar Libra, Libra é importante, mas aí é só quando chega um aluno surdo na escola? Não. Esse aluno ele precisa interagir, ele não vai querer interagir só com o professor dele ou só com a turma dele. Então, Libra não tem que ser para a turma onde tem um aluno surdo, Libra tem que ser para a escola toda. Né? O ideal, né, o que deveria ser mesmo normalizado é que toda a escola soubesse Libra. Né? A gente tem que estar preparado para receber essa diversidade e não pensar na diversidade quando chega alguma coisa, enfim, alguma situação, alguma pessoa que vai essencialmente depender daquilo, porque senão fica exótico. E diversidade não é trabalhar o exótico, sabe? Escancara justamente a falta de diversidade, né? Escancar, exatamente. Eu ia te perguntar sobre a formação do professor, mas você acabou mencionando isso. O que me parece é que é um processo, é um aprendizado, né? A gente tem que trocar essa roda com o carro andando. Tanto nós adultos, educadores, instituições, como as crianças, né? A gente tem que participar desse processo todos juntos na definição de uma nova maneira de lidar conosco em sociedade, né? É isso, mais ou Com menos? certeza. É isso sim. É trocar a roda com o carro andando, com certeza. E agora, depois, né, nesse, entre aspas, pós-pandemia, porque a gente ainda não passou totalmente por ela, mas isso ficou ainda mais urgente, né, ainda mais importante aí da gente trocar essas rodas. E é muito importante, assim, também pensar nessa educação que vem pelo olhar, né, tudo educa, né? Então, de novo, falando sobre essa questão aí da representatividade, da proporcionalidade, a gente entender que se a gente tem uma instituição que trabalha projetos de diversidade, que trabalha, por exemplo, educação antirracista, que é algo que está todo mundo falando, né, que é algo que está muita gente aí preocupada e tudo mais, mas aí você está trabalhando um projeto, uma ação até de um impacto significativo, mas você não tem professores negros, né? Você não tem um coordenador, você não tem um diretor, você
fica muito distanciada essa teoria da É prática, abstrata, sabe? né? E a, Exatamente, fica muito abstrato, né? E entender que se um estudante chega na escola e ele só vê pessoas negras na segurança, na limpeza, não que seja errado, não é isso. O errado é só ver essas pessoas nesses espaços, né? E aí não ver essas pessoas também ocupando outros espaços dentro dessa estrutura, sabe? Então, assim, é prática e teoria andando descompassadas, né? Se a gente está falando de um empoderamento feminino, do lugar de fala das meninas e das mulheres, cadê lá na feira de ciência que na feira de ciência só está sendo retratado cientistas homens, uhum. né? E aí você faz toda uma exposição na escola e você não tem essa figura da mulher ali como pensadora e produtora intelectual. De novo, teoria e prática descompassadas. E o aluno, ele pode ser da educação infantil, mas ele vai perceber, ainda que ele não saiba verbalizar, mas ele vai perceber, né? E ele vai imaginar que na sociedade existem alguns papéis que só podem ser ocupados por determinadas pessoas, porque é isso que a gente está apresentando para eles e para elas, né? Porque é essa realidade que interfere no processo de transferência, né, de identificação, né, de reconhecimento. E quando essa realidade Exato. ela tem um repertório muito pequeno, essa criança também fica com um repertório pequeno, né? Claro, com certeza, né? A gente vive em sociedade, então a interação, a escola não vai e nem deve, né, fazer todo o trabalho sozinha, Sim. porque essa interação ela vai acontecer dentro e fora da escola. Agora, é inevitável que a escola tenha esse papel, né, esse poder de trazer mais diversidade para esses olhares, porque o espaço de socialização da escola ele já é muito rico, né? Porque são famílias diferentes, por mais que seja uma escola pública ou particular, Uhum. existe uma diversidade muito grande, né? Étnica, social, econômica, religiosa. Então, é um espaço muito rico para a gente aproveitar essa diversidade toda e explorar um pouco mais ela. Entendi. E a tua visão sobre o acesso à educação para a diversidade nos próximos anos, né? Quais objetivos, quais nortes, né, quais linhas norteadoras essa educação tem que ter? A gente já falou um pouco disso, mas eu queria que se pontuasse para ficar claro para todo mundo. Olha, primeira coisa, indiscutivelmente, imprescindível, política pública. Porque se cada escola fizer o que achar que é melhor, a gente, ainda que a gente tenha um avanço, ainda que a gente tenha é, pontos positivos, Uhum. não vai resolver. Porque, de novo, é o privilégio daqueles que têm mais informação, mais Uhum. estrutura, mais acesso, resolvendo o seu problema. Então, política pública. E pensar como as escolas particulares podem também fomentar a política pública, porque é educação, enfim, é tudo educação, né? Como que a escola pública e a particular se aproximam mais, sabe? E pensam juntas um pouco mais, porque ambas têm muito a oferecer umas para as outras. Isso é Uhum. uma coisa que a gente valoriza muito, né, no nosso trabalho na Piraporiando, que é fazer esse intercâmbio, digamos assim, de conhecimento e de experiência da escola pública com a escola particular, Uhum. porque somos todos aliados quando a gente está falando de educação. Então, fomentar a política pública. A outra coisa que eu acho que é muito importante aí para a gente ter mais avanços no futuro é trazer essa proporcionalidade para dentro da escola. Então, pensar que essa teoria e essa prática precisam andar de mãos dadas, né? Fazer um diagnóstico da escola, como é que a minha escola está em relação à diversidade? É uma coisa extracurricular? É uma coisa vista como bonitinha? É uma coisa romantizada? Ou é uma coisa que eu levo a sério? Né? Tem intencionalidade quando eu vou contratar um professor, um coordenador, um diretor? Eu entendo que se eu não pensar que para essa vaga eu quero um profissional que tenha essas características, que seja um professor ou uma professora LGBTQI+, Uhum. né? E Uhum. assim, é botar o dedo na ferida, é, é entender
que terão críticas, terão perdas, está disposto a pagar o preço? Porque senão volta para o romantismo. É achar que diversidade é uma coisa legal e bonitinha para sair na capa da revista e na hora da prática, ai, não, porque, né, não sei como é que isso vai ser visto. Então, sinto muito. Você não quer trabalhar com diversidade porque dói, sabe? E a gente está falando de uma estrutura de uma sociedade que é machista, é misógina, é homofóbica, é racista. Então, é escolher essas batalhas, né? Eu quero escolher essas batalhas, eu vou me posicionar em relação a isso. Então, posicionamento, né? Política pública, posicionamento, e mais um item aí que eu adiciono é esse espaço de escuta dos estudantes, né? Os estudantes, eles são fantásticos, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles são incríveis, eles são maravilhosos, sabe? Eles são antenados, eles interagem, eles é uma fonte inesgotável de criatividade, de inspiração. Então, se coloca um pouco no lugar de ouvir e não só essa ideia de uma educação hierarquizada, né, onde um sabe, né, tem que ser respeitado e o outro. Imagina, acabou isso. Aliás, nunca deveria ter existido. Então, ouça os seus estudantes, pergunte para eles, né? Puxa, o que vocês acham? O que vocês acham para o ano que vem, sabe? O que seria legal, assim? Se ali é o que está acontecendo no dia a dia, é BBB? Aconteceu uma polêmica no BBB? Ai, mas isso é entretenimento, não vou trazer para dentro da escola. Gente, isso é mundo real. Aproveita, para com essa bobagem de ai, porque o Instagram, porque isso, né, é entretenimento puro, isso não é educação. Educação é a vida, é estar perto do cotidiano, do que acontece na vida real das pessoas. É o videogame novo que saiu, né? Tem um jogo novo rolando, é o atleta tal que agora está todo mundo falando. Se apropria disso, porque é disso que seu aluno vai falar, sabe? Se você também não se interessar pelas coisas que interessam a ele, você vai se distanciar, né? Então aproveita isso, né? Se ele está mais no Instagram, cola no Instagram. Se ele está mais no LinkedIn, se ele está mais no Facebook, cola lá também, né? Enfim, é isso, né? Esse lugar de escuta ele é muito importante. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Eu queria que, assim, agora, para terminar nosso bate-papo, que você falasse da tua participação na BET Brasil esse ano, que, como a gente falou, volta a ser presencial, a gente vai poder estar perto um do outro novamente. E no congresso, você vai estar em 3 palestras, né, sobre diversidade, respeito às diferenças e abordagem inclusiva com o uso de tecnologia. Qual que é a mensagem que você quer passar para o público da BET? Olha, primeiro participem de todos esses painéis, os convidados estão incríveis, tá? Eu vou ter a oportunidade, né, de estar aí na mediação dessas mesas e estou muito feliz, né, de poder trocar mais. Eu estou pensando muito numa estrutura que a gente tenha mais tempo de bater papo, para ser realmente uma troca. E eu gostaria muito, né, que as pessoas viessem com perguntas e com questões que às vezes elas têm receio de fazer até para o próprio espelho. O tema da diversidade, ele mexe muito no subjetivo, né? No pessoal. Então tem assim, eu não vou falar tal coisa porque não sei, assim, eu queria entender, mas eu tenho medo de perguntar porque pode ofender. Não tenha esse medo. O espaço é para isso, tá? A gente, de novo, a gente está falando de uma sociedade estruturalmente preconceituosa, né? Que discrimina pessoas diariamente, que mata pessoas por conta dessa discriminação, do racismo, dessa homofobia, de tudo. Então, traga as suas questões, sabe? A gente tem um posicionamento muito do afeto, da educação baseada na cultura do afeto. E entender que para a gente andar para frente, muitas vezes a gente vai ouvir coisas que não é bem isso, não, tá errado. Mas essas pessoas precisam ter o espaço de falar o que elas pensam, para a gente também poder ir construindo um novo olhar, um novo pensamento. Então, venham,
e coloquem questões polêmicas, ainda que sejam polêmicas, é isso mesmo, né? Se a gente tiver medo de dialogar, aliás, o mundo está num momento muito difícil por conta disso, né? Porque a gente não pode dialogar, a gente não pode falar, que tudo vira um estardalhaço. Então, eu não quero que o campo da educação seja esse, sabe? O campo da educação é para que a gente aprenda junto. Agora, é isso, é a gente aprender e não cometer os mesmos erros, né? A gente entende, né, aprende, ressignifica, e se tiver que errar, que seja com outras questões, mas que tenha esse espaço, né? Então, estamos aí muito ansiosas para a Beth desse ano. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha essa oportunidade novamente. Eu agradeço Sim. muito a audiência. Nos acompanhem, Conexão Beth e na própria Beth Brasil, agora em maio. Boa tarde a todos e até breve. Tchau, gente. Até a Beth.